Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, que friaca que tá aqui em São Paulo, rapaz, tá 12 graus, bicho, tá uma friaca de... Rapaz, eu tô aqui com as mãos geladas. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês aqui em mais esse vídeo, ok? E eu fiz um vídeo parecido com esse, já há bastante tempo aqui no canal, quem é mais antigo já sabe. De algumas dicas de como você montar o seu PC, seja um PC para trabalho, seja um PC para uso cotidiano, seja um PC para gamer ou para tudo isso junto, entendeu? Agora, mais do que nunca, é necessário assim rever esse vídeo, ou seja, refazer esse vídeo, colocando melhor assim, refazer esse vídeo, diante dessa crise maluca que nós estamos de tudo, de todo tipo de peça de tecnologia. Não só de memória RAM, não só de SSD, mas de tudo, cara. A Nvidia aí já vai vir com aumento de preço em GPUs, a AMD também já está anunciando aumento de preço em GPUs, provavelmente vão vir aumento de preços aí em processadores também, tanto Intel quanto AMD, não tem nada ainda, mas provavelmente vai, infelizmente vai nessa linha, aumento de preços aí em smartphones, tablets, notebooks e tudo mais. Então vamos tentar aqui dar um norte. Você que acompanha o canal, você que já tem um bom conhecimento, você que já manja bastante, mesmo assim fica nesse vídeo para até você colocar algumas coisas que pode ser que falte, pode ser que eu esqueça, e você pode colocar aqui nos comentários, quanto também ajudar nos comentários a galera que tá aí, que não manja muito, que está entrando agora, que está meio perdida. Todo comentário, toda opinião, toda sugestão, ela é muito importante, sempre naquela educação, naquele respeito bacana, na comunidade do canal, beleza? Pessoal, então vamos lá. Vamos supor que você está começando agora, você vai montar seu primeiro PC, seja ele para trabalho, seja ele para estudo, para uso cotidiano do dia a dia, ou você vai montar um PC gamer, ou você quer uma máquina, você está curto de grana, você quer uma máquina que você precisa mesclar tudo isso, você vai estudar. Lógico, o PC é um equipamento multifunção, você vai estudar, de repente desenvolver um trabalho e você vai se divertir também, por que não? Por que não você não se divertir? Processador novo, vamos partir para os processadores novos, Intel ou AMD, tanto faz. Plataforma DDR4, vamos partir para DDR4. Por parte da AMD novo, nós temos bom e velho AM4, tá aí o imortal, lendário, já ficou para a história o AM4, mesmo que a AM5 dure bastante, com a AM5 infelizmente ele chegou numa crise, então ele não vai ter o mesmo protagonismo do AM4, ele vai durar bastante, a AMD já deixou pelo menos até 2029, ele está garantido, mas cara, como ele chegou no meio de um furacão, de uma turbulência, provavelmente ele não vai ter a mesma empatia, o mesmo sucesso do AM4. Então, o nosso bom e lendário AM4, por parte da Intel, você ainda acha novos o LGA 1200, plataforma AM4, e o 1700, que você pode usar tanto a AM4, olha, tanto DDR4 quanto DDR5, perdão, gente. LGA 1200, plataforma DDR4, e LGA 1700, plataforma tanto DDR4 quanto DDR5. Mas vamos focar por enquanto no DDR4. Você tem aí, você acha aí o i5 10400, bom processador, para uso geral, uso do cotidiano, até mesmo alguns games, ele é um bom processador, um 6/12. Você tem por parte do 1700, você já tem aí, você acha o 12400, 12400F, você acha o 12600K, 12600KF, que são muito bons. Se você achar por um preço bom, são ótimos, são excelentes. Você tem o 14400, você tem o 13400, você tem o 14600, que todo mundo caiu em cima dele, agora ele aumentou de preço, mas ele continua sendo um bom custo-benefício, certo? Aí você tem os i7, 12700, 13700, 14700, que aí já foge um pouquinho, já estão mais caros, eu já acredito que não. Vamos parar no i5. Por parte da AMD, você tem o bom e velho 5500, o pau para toda a obra, o caminhãozinho, a Kombi, a combosa num bom sentido, né? A Kombi no bom sentido, ou seja, multiuso, ele serve para trabalho, para games, é o processadorzinho coringa da AMD. Aí depois você tem
as APUs, certo? Você tem o 5600G ou GT, você tem o 5700G, você tem o 5700, lembrando, 5700, não o 5700X, o 5700. O 5700 nada mais é que o 5700G com a APU desligada, ou seja, aquele processador que a APU não foi validada, ela é desligada, desabilitada, e o processador é validado e funciona como processador. Então ele vai ter as limitações de PCI Express do mesmo jeito que o 5700G. Então vamos prestar atenção nisso daí, certo? Aí você tem o 5700X, provavelmente a volta aí do 5800X 3D, vamos ver se vai ser um lançamento mundial, vamos ver quanto que ele chega aqui no Brasil, certo? Você tem, às vezes aparece 5900 XT, que é um híbrido aí do 5900X com 5950X, enfim, né? Enfim, é um 16 núcleos, 16/32. É bom, ele é bacaninha. E de vez em quando você acessa o 5800 XT, que é um 5800X com um turbinho a mais. Se ele tiver com um preço interessante, beleza, mas ele não está aparecendo com um preço interessante. Ele está aparecendo aí por volta de 1.700, 1.800, às vezes até R$2.000, o que está totalmente fora de questão. Então, abaixo de 1.500, o 5800 XT até que é bonzinho. Ele dá um boost a mais do 5700X. Caso contrário, o 5700X dá na casa de 1.100, sempre oscila entre 1.000 e 1.200, 1.000 e 1.200. Algumas promoções ele aparece por abaixo de 1.000. Bom, bacana, show de bola. Dito isso, pessoal, vamos lá. Você precisa de uma placa de vídeo ou não? Você não precisa de uma placa de vídeo? 5600 GT está de ótimo tamanho. Você precisa de um multitarefa um pouquinho melhor? Se o 5700G estiver com um bom preço, você vai no 5700G. Caso contrário, 5600 GT. G ou GT, tanto faz. O que tiver disponível com um bom preço. Com um bom preço, ok? Porque você já tem um gráfico e você consegue trabalhar bem com ele, você consegue editar vídeos com ele, você consegue jogar jogos casuais, jogos leves aí, e no máximo 1080p, de 720 a 1080p, você vai dar caras regulares e tal, e vai se divertir normalmente, certo? Placa de vídeo, aí o negócio começa a ficar um pouco mais apertado, porque diferente de algum tempo atrás, quem é das antigas sabe, você tinha aí, na série 900 da Nvidia, você tinha 950, placa baratinha, você tinha 960, você tinha 970, você tinha 980, você tinha um escalonamento legal. Por parte da AMD, a mesma coisa. 370, 270, e a AMD teve várias nomenclaturas. A boa e velha, a RX 570, 560, 550, bem de entradinha, mediana, até a 580, depois veio a 590, depois vieram as Vega, que as Vega foi meio que, né... Quem sentisse muito frio, a Vega era boa, cara. Pra quem morasse em uma região muito fria, cara, você ligar ali o computador, tirar a tampa do gabinete e ficar com a mãozinha ali do lado da Vega, rapaz, nesse frio que tá aqui em São Paulo, uma Vega 56, por exemplo, pode ser, uau. Ia ser uma coisa sensacional, cara. Que a bicha esquentava, cara. Misericórdia. Pensa no fogãozinho. Mas beleza. Você tinha as placas que você conseguia escalonar legal. Desde uma plaquinha de entrada, uma plaquinha intermediária, uma intermediária premium e uma placa topo de linha. Uma 980 Ti, depois veio a série 10 da Nvidia. 1050, 1050 Ti, 1060, 1070, veio a 1080, 1080 Ti, tinha a Titan X, foi escalonando legal. Quando começaram as RTX, o negócio começou a ficar um pouco mais complicado. Começaram a cortar essa linha mais de entrada, o que começou a ficar complicado para quem queria montar um PCzinho de entrada decente, porque lembra, naquela época, quando você montava com uma 950, era um PC decente, cara. Você rodava praticamente tudo. Lógico, no baixo, em HD, no baixo, mas você rodava. Uma 1050 naquela época, 1050 Ti naquela época, você rodava legal. Uma 1050 Ti, cara, você rodava legal. Vários jogos daquela época. Depois você queria uma coisinha mais, você passava com uma 1060. A 1060 tinha a pegadinha, né?
A 1060 de 3 GB e a de 6 GB, que não era só memória RAM. O chip também era cortado. Então já começaram. Aí na série 10 já começaram as pegadinhas da Nvidia. Já começaram as pegadinhas, é pra você ficar ligeiro. Depois vieram as RTX 20, 2070, 2060, 2070, 2080, 2080 Ti. Depois vieram as Supers. Mas e aí? Aí lançaram lá uma 1660. 1660 normal e 1660 Super. Que foram as últimas GTX. Depois nós tivemos a série 30. Tivemos a 3050, que é totalmente fora de preço. Não é um preço uma 50 da vida. Até hoje você acha a 3050 de 6 GB aí, que é uma placa bem capadinha. Na faixa de 1200. A partir de 1200 tem aí 3050 de 6 GB que você acha por R$ 1.600. Surreal. Então, esse custo-benefício das placas de vídeo, parece que as empresas estão meio que... estão nem aí, entendeu? A AMD também. Hoje em dia, o que você acha hoje da AMD? Se você achar uma 6600, ela está praticamente o mesmo preço da 7600. Então vai na 7600, só que a 7600 está cara. 7600 você vai achar a partir de R$ 1.600. Em algumas promoções você acha por 1.500, 1.490, 1.500, mas está caro. Aí você vai, vamos voltar para boa e velha guerreira, RX 580 2048 SP. Ô, bicha guerreira, essa não morre. A RX 580 e a plataforma AM4 são eternas, são guerreiras, são assim, são imortais, são Highlander, são imortais. Elas vão passar gerações aí, vai ficar para posteridade, quando a humanidade deixar de existir, o pessoal vai lá, os próximos seres que habitarem a Terra, se houverem próximos seres que habitarem a Terra, o pessoal vai escavar lá, aqui o machado arqueológico, vai na RX 580 e uma plataforma M4. Tá bem por aí, cara. Não tá muito diferente disso daí, não. Não tá muito distante disso daí, não. Mas vamos lá, vamos voltar. Então ficou mais ou menos claro o que a gente tem hoje. Agora vamos para uma segunda parte. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você tá curto de grana, cara. Você não vai ter aí uma plataforma assim, ela vai partir a partir aí dos seus 4.800, de 4.000 para cima, no mínimo. Se você conseguir tudo em boa promoção, de 4.000 para cima. Pô, irmão, 4.000 para cima tá ruim, cara, tá pesado, não dá 4.000, cara. Então nós vamos ter que voltar no tempo. Eu sou uma pessoa, ao contrário de alguns techs aí no mercado. Para quem não sabe, eu sou técnico em hardware. Tenho também alguns cursos na área de programação, tudo, mas meu foco mais é hardware. E eu não sou um cara que tem um preconceito. Mesmo porque se eu tivesse, eu não usaria o computador que eu uso. Eu uso um Pentium G4560 com 16 GB de RAM. É esse cara que está gravando na webcam aqui agora. Inclusive, essa webcam é nova. Eu tenho o link dela aqui. Quem quiser, eu vou deixar um link dela no canal. Uma Emmet 4K. Ó, plaquinha no custo-benefício legal. E cara, se eu fosse preconceituoso, eu teria tentado me livrar desse Pentium. Eu não tento me livrar, porque no momento não dá. Então eu tenho que me virar com o que eu tenho. Então você aí também vai ter que se virar com o que você tem, com o que você pode. Agora, você não pode ir pro lado da emoção. Você tem que ir pro lado da razão. Você tem que botar a matemática em jogo. Tirar um pouco o lado da emoção. Porque eu preciso de uma máquina para cuspir esse FPS. Não, cara. Você precisa de uma máquina que seja o suficiente para você. A máquina vai abrir o jogo, vai rodar legal, vai rodar bem, sem travar, sem congelar a tela, sem dar tela azul, sem desligar, vai, bacana. Você vai conseguir rodar seus programas, seus aplicativos, bem, bacana. Então a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Se você está sem grana, a gente vai voltar um pouco no tempo. Vale a pena hoje em dia você montar um LGA 1155, 1150. Lembrando que a 1155, se você for montar, se você já tiver, tudo bem. Mas se você for montar, a partir da terceira geração. Um 3770, um i7 3770, ou quarta geração, um i7 4770, estou dando alguns exemplos. Eles seguram muita coisa hoje em dia, cara. Muita coisa hoje em dia. Eles são 4/8, cara. São 4/8 com um IPC bacana. É lógico, se você comparar com os processadores de hoje, eles são fracos, é lógico.
Mas para rodar aplicações médias, até algumas pesadas, até eles aguentam. Cara, com esse Pentium aqui, eu edito com ele sozinho, cara. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo para renderizar, eu vou editar ele, eu edito ou no Filmora ou no Movavi, 1080-60. Ele renderiza, eu não tenho placa de vídeo, a minha placa de vídeo eu vendi, eu tinha uma GT 1030 de 2 GB, GDDR5. Eu vendi essa placa até um tempo e não comprei mais nenhuma. Eu uso 100% ele. Ele renderiza o vídeo. Por quê? Porque todos esses dois programas que eu uso, tanto o Filmora quanto o Movavi, eles usam a aceleração gráfica da Intel e usam muito bem, cara. Mesmo ele renderizando em 1080p a 60, o processador não bate 100%. Ele chega a 70, 75, dá picos de 80, mas ele não bate 100% no Windows 11. Eu estou com o Windows 11, naquele esqueminha do Windows 11, é legal. Então, voltando, o que você precisa entender? Pô, eu achei um kit 3770 ou 4770, um kit, com preço legal, preço bacana. Inclusive a Pichau acho que vende uns kits assim, esse tal de kit upgrade da Pichau, que eles têm lá com i5, terceira geração, quarta geração, i7, terceira geração, quarta geração. Até eles têm lá uns kitzinhos até com preço até razoável. Inclusive eu vi até um kit deles, acho que de oitava geração. Acho que é a oitava geração, acho que é um i5 8500, ou 500 ou 8600, não lembro agora. Acho que um 8500 ou 8600. Estava na casa dos 699. Já o kit, processador, um cooler e a placa-mãe. Tá razoável, não tá barato, tá razoável. Mas vamos voltar à terceira e quarta geração. Eu aconselho você, se você for pegar, pega logo o i7, para você ter uma margem um pouquinho melhor. O i5 já está batendo bem ali, o i5 terceira e quarta geração está bem no limite. É que nem meu Pentium aqui, ele já está bem no limite. Está bem no limite. Então se você, pô, i5, mas pô, isso é DDR3, cara. Então, mas veja o preço. É isso que eu estou falando, não vá pela emoção, vá pela razão. Compara o preço de uma DDR3 nova para uma DDR4 nova. Esquece a DDR5. DDR5 então, nós não estamos nem comentando DDR5 aqui nesse vídeo. Nós não estamos nem comentando DDR5 aqui, que é fora da realidade. DDR5 é fora da realidade. Então você pega a DDR3 hoje nova, não barata, mas com preço acessível. Um preço que dá para pagar, um preço acessível. Beleza, vamos lá. Vamos imaginar aqui que você comprou um 4770 quarta geração, vamos para a quarta geração. Um 4770, processadorzinho bacana, placa-mãe, kitzinho, placa-mãe, processador, comprou lá um cooler, comprou 2 pentes de 8, suficiente, 16 GB, tá suficiente. Ah, mas 16 GB hoje em dia, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica, um programa muito específico para 32 GB, 16 GB está muito bem hoje em dia ainda. Eu uso 16 GB aqui e edito vídeo com ele normalmente. E não bate os 16 GB, não chega nem perto dos 16 GB. Meu consumo máximo de memória aqui, máximo foi 9 GB. O meu consumo máximo de memória aqui foi 9 GB de memória RAM. Não passou disso. Então 16 GB tá bacana. Você vai querer uma placa de vídeo? Então aí nós vamos barrar alguma coisinha aí. Vai ter que ir de RX 580, se você achar com preço interessante. Esquece essas 580 que o pessoal está vendendo a R$1.000, esquece isso aí. Até no máximo, estourando R$800, você compra. Chegaram aí no Mercado Livre várias GTX 960 de 4 GB, na casa aí abaixo dos R$700. Ah, 960, cara, tem uns codacores para editar vídeo e para jogar, jogos casuais. Ela vai, mas ela só tem 4 GB. Mas, cara, se você configurar ela direitinho, ela joga. Ela vai. 4 GB, ela vai. Uma placa bacana, uma placa decente. Você acha no Mercado Livre aí, abaixo dos R$700. Se a RX 580 for muito mais cara, vai de 960. Eu iria de 580, mas se não achar abaixo de R$800, vai de 960. Aí nós vamos bater num negócio que não tem para onde fugir, que é o armazenamento. O armazenamento, poxa, não tem para onde fugir, cara. Você não tem pra onde... Se você tem alguma coisa aí, aproveita. Se você não tem, não tem jeito. Você vai ter que partir com uma coisa nova. Se você vai jogar jogos casuais, você vai usar aplicativo, você pode muito bem utilizar um SSD de 256 ou de 480.
custo-benefício e comprar um HD. Um HD de 2 teras você vai achar mais barato do que um SSD de 1 tera. Aí ele ficou mais caro, o HD ficou mais caro, mas ainda você vai achar HDs, aí Seagate, Western Digital, até mesmo Toshiba de 2 teras, mais baratos do que SSD de 1 tera. Então aí você pode fazer um equilíbrio. Ou você quiser partir logo para SSD, não, vou comprar logo um SSD de 1 tera, beleza, pesquisa preço. De preferência, cara, de preferência, você vai pagar caro num produto. Compra aqui no Brasil com nota fiscal e garantia. Compra aqui no Brasil com nota fiscal e garantia, cara. Você está pagando um produto caro. Mesmo que você trouxer do AliExpress, não esquece que o AliExpress tem a taxinha do amor. Então, a taxinha do amor vai deixar o seu SSD com preço equivalente a um SSD nacional, só que sem garantia. A maioria dos SSDs vendidos no Brasil tem pelo menos 3 anos de garantia. Então, pelo menos por 3 anos você está seguro. Tem SSD aí que tem 5 anos, 6 anos de garantia. Mas pelo menos 3 anos aí você está seguro. Bacana. Então não teve jeito, você tem que partir com SSD. Gabinete é da sua escolha, o que você tem de espaço disponível. E os acessórios também, que você tiver de espaço disponível. E agora vamos para um outro lado da história. O kitzinho. O kitzinho vale a pena? Cara, tem muita gente que reteia o kitzinho, tem gente que endeusa os kitzinho, cara. É o mesmo caso de eleger 1155 e 1150 que eu falei para vocês. É interessante para você? Cabe no seu orçamento? O kit vale a pena para você? Não vá pela emoção, vá pela razão. Coloca no papel, coloca o preto no branco, vale a pena? Esse kitzinho X vale a pena. Esse kitzinho Y não é interessante para mim. Esse aqui tá legal, esse aqui não tá legal. Presta atenção. Se você vai querer desbloquear o Turbo Boost dele, presta atenção na placa-mãe. O problema do Xeon não é nem o processador em si, é mais a placa-mãe, porque são placas-mães básicas, simples. Você liberando o Turbo Boost, dependendo do processador, dependendo do Xeon, não são todos, dependendo do Xeon, o consumo vai lá em cima, a temperatura vai lá em cima, o VRM da placa-mãe não aguenta, aí a placa-mãe morre. Aí, se você tem um dinheiro para repor a placa-mãe, beleza, se você não tem, você vai ficar com o computador parado. E é outro detalhe, pense sempre, são produtos que você está comprando, em alguns casos sem garantia, com uma garantia limitada, de 30 dias a 90 dias no máximo. Então põe na balança quando você comprar um produto novo, um produto usado, um produto seminovo, se tem algum tipo de garantia. E se essa garantia de repente não cobrir o que você precisa, você tem condições de repor. Presta atenção nisso daí. Às vezes compensa um pouquinho mais. Se você for comprar um kitzinho, você investir um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais uma placa-mãe Xeon melhor, um VRM mais robusto, uma placa mais robusta que vai aguentar você liberar o turbo dele, do que você pegar um kit baratinho, liberar o turbo, depois de 2, 3 vezes a placa ir para o saco. E você não tem dinheiro para repor a placa. Então tudo isso você tem que pôr, você tem que ser frio e calculista nesse momento. É a sua necessidade versus o seu dinheiro. É o que você precisa versus o que você pode. Então você tem que ser cirúrgico, objetivo. Eu posso isso, eu tenho aquilo, eu tenho que chegar no equilíbrio. Então esse equilíbrio é o que você vai poder comprar. Se você vai partir com uma máquina nova, 0 bala, a dica que eu dou para os meninos aqui quando eles vêm perguntar para mim, começa sempre pelos produtos com maior garantia. Vai comprando as peças aos poucos. Se você não pode pagar de uma vez, você não tem um cartão de crédito gordo seu, ou sei lá, da sua mulher, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, que você possa usar, vai comprando peça por peça. Comece pelas peças que dão a maior garantia. Você tem memória RAM que dá no mínimo 3 anos de garantia. Tem memória RAM que é vitalícia. Tem vários modelos aí da XPG que são vitalícios. Então você comprou, vou começar pela memória RAM. Comprou vamos supor, aqui estou colocando hipótese. Você comprou um kit XPG que é garantia vitalícia. Então, cara, independente se daqui 1 ano, daqui 2,
que você terminar o seu computador, você botar e ela der defeito, a garantia é vitalícia. Você está seguro. Tem fonte, tem garantia de 3, de 5, de 6, de 10 anos de garantia. Tem umas fontes boas da Montec que chegaram agora, com selo Cybernetics, 80 Plus e Cybernetics, são 10 anos de garantia, com preço assim bem interessante, mas bem interessante mesmo. Fontes da ASRock também, de 3 anos a 6 anos de garantia. Fontes da Be Quiet também são 10 anos de garantia, 5 a 10 anos de garantia, dependendo do modelo. Então, são peças que você pode ir comprando aos poucos e vai estocando. Deixa por último as peças que dão menos garantia, que no caso vão ser placa-mãe, que é 1 ano. A única que dá 3 anos que eu sei é a MSI. Se você for comprar a MSI também tá tranquilo, são 3 anos, só que não esqueça de registrar. Tem produtos que você tem que registrar no site para ter a garantia, para ter o tempo normal de garantia. Então presta atenção, verifica, entra no site do fabricante, verifique se aquele produto que você comprou, aquela placa-mãe, a placa de vídeo, o processador não precisa, mas memória RAM, o SSD, se ele precisa de registro no site. Vários desses produtos com garantia muito estendida, muito longa, precisam do registro no site. Então vai lá, faz a sua continha, registra, pronto, acabou, já era. SSD é a mesma coisa, de 3 anos, SSD de 5, SSD de 6 anos de garantia. A única coisa, você vai deixar por último, placa de vídeo é 1 ano só. E placa de vídeo é um O para você fazer o RMA. Placa de vídeo e placa-mãe para você fazer RMA é o O do Borocotó, cara. Então assim, se você não for comprar uma placa de vídeo que tenha mais de 1 ano de garantia, deixa por último. Se você for comprar uma placa que você sabe que essa placa ela tem 2 anos, 3 anos de garantia, compra, entra no site do fabricante, faz o registro, guarda ela. Juntou mais um dinheirinho, compra outro produto. Processador, são 3 anos. Tanto Intel quanto AMD. Então aí você está tranquilo. Aí vai na sua logística. Gabinete, cara, é uma coisa que raramente, a não ser que o entregador veio com muita raiva, socando a caixa assim, com muita raiva, batendo. Caso contrário, ele não vai vir com defeito, seu gabinete. Então, gabinete, mesmo que ele vier com defeito, é 1 ano de garantia. Então, gabinete é tanto faz como tanto fez. Deixa ele por último, que aí você vai ver as peças que você tem, você compra o gabinete de acordo com como o case vai ficar. A cooler também é a mesma coisa, water cooler também é a mesma coisa. É 1 ano de garantia. Então se você for comprar um cooler a ar, tanto faz, porque cooler a ar dificilmente dá defeito. Water cooler eu deixaria por último, se você for pensar em water cooler, porque o water cooler tem todo aquele problema, a garantia também é um saco, o produto pode vazar, e então deixa por último. Você vai escalonando, cara, vai montando sua logística, vai montando tipo uma planilhazinha. O que tem maior garantia, eu vou comprando primeiro. O que tem menor garantia, eu vou comprando por último, vai escalonando. Você consegue montar sua máquina nova, do zero. Mas se você não pode, o Betão não pode, eu não tenho cartão de crédito, não tenho ninguém que possa me prestar cartão de crédito, meu dinheiro, meu negócio é no Pix, é no débito e no Pix. Então, cara, não tem problema nenhum você montar um kit Xeon, você montar um LGA 1150, 1155. Agora, presta atenção se de repente os jogos que você vai jogar, os programas que você vai utilizar, se eles dependem do TPM 2.0 e do Secure Boot. Porque se eles dependerem disso aí, você tem que excluir os 1155 e 1150. Porque você vai ter que subir o Windows no esquema do Rufus lá, você burlar o TPM 2.0 e o Secure Boot. Aí você vai partir para um Xeon. Só que no Xeon não são todas as placas-mães que tem o TPM 2.0. Então você tem que verificar ali mesmo no site do vendedor, se está descrito se ele tem TPM 2.0, que tipo de TPM que é. Tem vendedor que já manda o TPM junto, você pode comprar. Tem vendedor que indica que TPM que você vai usar. Tem vendedor que não fala nada. Você pergunta, se o cara não responder, você não compra aquele kit por outro kit. Vai no kit, se você for comprar o kitzinho, vai no kit, que na descrição do vendedor, ele já está explicando que aquela placa tem o suporte ao TPM 2.0 tal, ele indica qual é o TPM que você tem que comprar, que é realmente o TPM físico que você vai instalar na placa-mãe. Então ele indica, em alguns casos o vendedor já vende junto. Tem alguns casos no AliExpress que o vendedor já vende. Aqui no Mercado Livre eu não cheguei a ver não, cara. Mas no AliExpress eu cheguei a ver vendedores
já vendem com TPM junto. Você pode comprar. Você pode comprar, cara, fica bacana. Então, se você vai jogar jogos que tem um anti-cheat, ou algum programa que precisa do Security Boot ativo por causa do Windows 11 e tal, vai de Xeon. Sem medo, vai de Xeon. Daquele jeito que eu falei para vocês, se você for desbloquear ele, pega uma placa-mãe mais parruda. Dependendo do Xeon, ele vai subir a temperatura, ele vai subir o consumo, e o VRM de uma placa mais simples não vai dar conta. Se você não vou desbloquear, não vou mexer com isso nada não, vou deixar do jeito que ele vem, eu vou deixar ele em estoque, então tanto faz, cara. Qualquer placa-mãe segura. O Xeon em estoque, qualquer placa-mãe segura. Qualquer placa-mãe segura, pode ficar tranquilo. Ela segura. Se você for pensar em lá na frente pode ser que eu aprenda a desbloquear e tal, então já pega uma placa-mãe mais robusta. Vai sem medo, pega uma RX 580, uma GTX 960, você acha no Mercado Livre. Inclusive, se eu achar alguma aqui, eu vou deixar algum preço interessante, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque o problema, cara, que tem vários techs aí, canais techs, falam, porque é velho, porque não sei o que. Cara, beleza, cara, você tem dinheiro para comprar, mas em determinado dia você não teve. É legal você poder montar tudo bom, tudo zero. É legal, cara, é bacana. Eu gostaria de ter um setup aqui show de bola. Eu gostaria de ter, e tenho certeza que você também gostaria de ter. Mas nem sempre a nossa realidade acompanha nosso sonho, a nossa imaginação. É legal você sonhar, você ter um objetivo. Eu tenho um objetivo de ter uma casa própria, eu tenho um objetivo de ter um carro, eu tenho um objetivo de fazer uma boa faculdade, eu tenho um objetivo de montar um setup legal para mim, para poder estudar, trabalhar, jogar, me divertir. É legal, cara, você ter um objetivo e você ir nesse objetivo. Você se direcionar a esse objetivo. Mas você não pode desdenhar aquele que não pode. Aquele que naquele momento específico não tem condições. Então você tem que orientar aquela pessoa a tomar a sua melhor decisão. Agora tem uns caras que eles ganham comissão, então eles querem indicar tudo do mais caro para ganhar a melhor comissão. Eu também tenho comissão aqui, cara. Eu tenho um link do Mercado Livre, eu tenho o link do Magazine Luiza, eu tenho o link da Amazon. Inclusive, se você quiser aqui colocar e pesquisar no meu link aqui, ó, eu agradeço, tá? Se quiser pesquisar no meu link, você me ajuda pra caramba. Mas nem por isso, cara, eu vou te indicar as peças mais caras. Eu nem estou indicando peça específica, eu estou falando de uma forma geral. Para você entender, compreender como você realmente vai sentar com calma, com absoluta calma, tranquilidade, cabeça no lugar, sem emoções, bem lógico, e você vai botar numa planilha o que eu posso, o que eu preciso e o que dá para fazer. E você vai brincar ali de cruzar os dados e ver o que você pode fazer. A partir daí, você já tem seu rumo, você já tem sua decisão. E vai firme, cara. E vai firme. Não tenha medo e não tenha vergonha de comprar aquilo que você pode. Aquilo que você pode, aquilo que vai ser útil para você e o que você pode pagar. Pessoal, como eu falei para vocês, deixa aí um comentário, ok? Você que já tem um pouquinho mais de experiência, deixa aí uma dica para a galerinha, também a galerinha mais nova. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like bacana, de indicar esse vídeo aí para os seus amigos que você acha que ele precisa de uma orientaçãozinha aí, de um norte, de um rumozinho. Muito obrigado, eu sei que o vídeo ficou longo, agradeço vocês demais pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.